Quantos tiveram uma semana abençoada? Já passou. E essa semana que passou não volta mais. Mas dentro de uma boa notícia, a outra semana de bênçãos em curso. Aleluia. E o melhor que podemos imaginar é que nós temos tudo para que esta semana seja melhor do que a anterior. Por quê? Porque Deus está nos levando de força em força. Deus está nos levando de vitória em vitória. Bendito seja o nome do Senhor Jesus. Já vou ler a palavra do Senhor, mas em atenção, muito obrigado pela... Me surpreendeu esse seu gesto, viu? Eu tenho tido o privilégio de nascer em um lar cristão. Sou filho de pastor. Meu pai foi pastor por 50 anos no Brasil. Ele leu a Bíblia 260 vezes, de capa a capa, por dentro. Magnífico. E ao passar para a eternidade, não deixou fortuna, elementos pecuniários para mim, mas o legado que ele deixou é superior a ouro e prata. O amor à palavra, a paixão pela palavra. E eu amo profundamente esta palavra. Aos 11 anos de idade, pode sentar, irmãos, não há razão de estarem em pé. Aos 5 anos de idade, meu pai escreveu um pequeno sermão e disse: você vai decorar. E domingo você vai falar na igreja. 5 anos. E eu decorei e falei. E acho que, não sei, se meu pai gostou, o que aconteceu. No outro domingo, ele repetiu. 5, 6, 7, 8, 9, 10 anos que eu fiquei pregando. Assim, cada domingo aquela mensagem. Quando eu completei 11 anos, meu pai disse: agora que você fez 11 anos, eu não vou mais escrever os sermões para você. Ele olhou assim para mim, com aquela sabedoria que os pais têm em relação aos filhos, e disse: eu sei porque você está assim. É porque você está pensando que você não vai mais pregar. Sim, senhor. Pois olha, você não vai mais falar o que eu escrever. Você vai falar agora o que Deus lhe der. O que significa isto? Eu prego a palavra do Senhor, eu não conto desde os 5, eu conto desde os 11. Prego a palavra do Senhor desde os 11 anos de idade. E se eu pudesse viver 200 anos, eu queria usá-los pregando a palavra. Pregar a palavra. O Senhor falou sobre isso esta manhã, muito bonita a palavra. Eu recebi, eu gostei, eu fui edificado. Que lindo. Aleluia. É isso mesmo. A palavra de Deus é boa, é pura, é santa, é perfeita, é gloriosa, é imutável, é eterna, é divina. Que linda a palavra de Deus. E ao longo destes anos, eu espero que Deus me conceda o privilégio de estar vivo no mês de maio de 2020, porque estando vivo aqui na terra, 2020 estarei completando, em nome do Senhor Jesus, alguns meses de ministério. Na verdade, 60 anos. Ontem fiz 79 de vida. Dezembro eu vou fazer 60 de casado. Maio, 60 de ministério. E não há nada melhor do que servir ao Senhor. Não há nada melhor do que servir ao Senhor. Durante estes anos, acumulamos alguma coisa. Porque desde cedo eu fui ensinado a ouvir mensagens e fazer anotações. Eu fiz anotações na minha adolescência, que ainda tenho hoje. Caixas de material. Naquela época era complicado, né? Hoje é mais fácil, está tudo aí, né? O Felipe entende muito bem disso. E hoje resolvi disponibilizar para o povo de Deus. Aquilo que não vale nada, aquilo que não custa nada, não se dá valor algum. Mas aquilo que representa qualquer esforço já se valoriza muito mais. Eu não tive, como alguns tiveram, e eu não tenho inveja de nada. Nem inveja, nem ressentimento de nada e de ninguém. Não há razão para ter inveja. E não há razão para ter ressentimento. Um Deus tão bom como o nosso, eu vou ter ressentimento. Mas, na verdade, Deus não me deu fortuna. Não me deu. Nunca passou pela minha nenhuma riqueza. Nunca passei fome. Mas nunca tive nada sobrando. Nunca passei necessidade, não sei o que é miséria.
mas também não sei o que muita gente sabe. Deus abençoe. Muito bem. E minha fortuna, na verdade, minha riqueza, além dos meus filhos, são os filhos espirituais que Deus me deu ao redor do mundo. E eu vou contar um segredo para você, irmão Felipe. Um dos maiores prazeres que eu tenho quando chego em qualquer parte do mundo por aí, literalmente qualquer parte do mundo onde já estive, e alguém diz: pastor, eu sou seu filho na fé. Ontem eu estava lendo algumas mensagens: pastor, o senhor me batizou em 1970. Aleluia. Patreon, em português. Patreon, em inglês. Você se inscreve e vou lhe abrir o coração hoje. Abrir o coração. É bom para você, porque você vai receber de Deus todos os dias uma semente. Todos os dias, menos domingo. Domingo você recebe aqui. Mas eu não vou negar também. É bom para mim também. Porque Deus sabe o dia que cada um precisa. Ponto final. Minha esposa, como sabem, sofreu aquele derrame e eu tive que cancelar 3 meses de agenda. Para quem vive de pregar, de agenda e cancela 3 meses. Bom, vamos mudar de assunto. Vamos ler a palavra do Senhor. Eu estou feliz esta manhã. Só os felizes digam amém. Só os bem-aventurados digam aleluia. Só os que vão morar no céu digam glória a Deus. Agora, quem está em miséria, em desgraça total, fica caladinho. Aleluia. Prazer em te conhecer, meu amado irmão. Conheço a tua igreja, já estive algumas vezes lá no Brasil, lá em Campo Grande. Conheci pessoalmente o pastor Eliseu, fomos amigos. O pastor Eliseu foi um dos mais extraordinários pregadores que a Assembleia de Deus já produziu no Brasil. Extraordinário, extraordinário. Dava gosto de ouvir. Ele era um poeta quando falava, homem de Deus. Eu tenho muita saudade, muita recordação dele. Seus filhos continuaram a obra e a obra segue. Muito bom quando Deus nos dá filhos que podem prosseguir a obra. Ontem eu recebi em casa um neto que já é pastor. Tenho 2 netos já pastores. Coisa linda, né? Me alegro muito por isto. Eu quero falar, a partir deste momento, sobre o dia em que os anjos disseram não 3 vezes. Você se lembra? O dia em que os anjos disseram não 3 vezes. Há 2 pensamentos iniciais que eu quero trazer para a sua consideração. Número 1. Esta mensagem não fará nenhum sentido na sua vida se você não acreditar em anjos. Não fará nenhum sentido. Não vou dizer para você sair, para você ir embora, mas não vai fazer sentido. Eu estou falando para pessoas que eu creio que acreditam em anjos. Eu acredito em anjos por várias razões. Eu podia dar esta manhã 120, mas fica muito demorado. Eu dou só 3. Acredito em anjos porque Deus criou os anjos. Acredito em anjos porque a Bíblia diz que anjos existem. E acredito em anjos porque alguns deles estão aqui nesta manhã. Quem crê nisto, diga amém. Desde o livro de Gênesis até o livro do Apocalipse, a Bíblia fala de anjos. Anjos e anjos e anjos. Existem as diferentes classes de anjos, não é meu assunto hoje, mas a verdade é que anjos, uma das mais importantes definições de anjos, do ponto de vista do seu trabalho, é aquela que está na carta aos Hebreus. Diz assim: anjos são espíritos ministradores, enviados para ministrar a favor daqueles que hão de herdar a salvação. Os anjos não pregam o evangelho, mas eles abrem caminho para que as pessoas alcancem a oportunidade de ouvir a pregação. Anjos, eles não ministram estudos bíblicos, mas eles criam facilidades para as pessoas tenham oportunidade de ir à casa de Deus, ouvir ensinamentos, etc. Os anjos existem, são criaturas de Deus, não são oniscientes, porque são criaturas, mas têm muito mais inteligência do que nós, não têm corpo como nós, são espíritos, diz a Bíblia, mas quando Deus quis, algumas vezes no passado, Deus permitiu que anjos se manifestassem com aparência, com forma humana, mas só por um pouco de tempo, para mostrar que Deus pode qualquer
coisa. Aleluia! Eu amo esse Deus. E sou literalmente apaixonado por ele. Anjos existem. Há outro pensamento que eu lhes trago, preparando o terreno para a mensagem que estou iniciando a lhes falar, é o seguinte. Todo mundo gosta de ouvir a palavra sim. Uma das situações mais tristes da vida é quando um jovem vai pedir uma moça, uma senhorita em casamento, ela diz, não, é um desastre. Ele tem vontade de sair da cidade, de tanta vergonha que passou. Um momento de muita tristeza é quando uma pessoa está em grande aflição financeira, vai ao gerente do banco e conta toda a sua história. Quando termina, ele está pedindo um empréstimo, pouco, $5.000. Aí o gerente diz, não. Seu score é muito baixo, eu não posso. Não. Nós não gostamos da palavra não. Há muitos anos viveu no Brasil um padre chamado Antônio Vieira. Ele foi um grande pregador do Evangelho. E é uma pena que não haja conhecido a Cristo sem Maria, porque ele pregou muitas coisas lindas. E uma vez ele disse, uma das palavras mais tristes da língua portuguesa existe a palavra não. Porque há muitos anos, há 200, 300 anos atrás, a palavra não em língua portuguesa não era não, era non. N-O-N. Depois é que mudou para não. E ele dizia assim, triste é a palavra não, porque de qualquer lado que você escreva, é sempre não. Nós não gostamos de ouvir a palavra não. O pregador, quando prega, e ele sabe que existem pessoas inconversas na igreja, e ele prega com inspiração, com graça, com revelação, e quando termina, faz o apelo, e as pessoas dizem não. Ele fica tão triste. O pastor, quando chega e pede uma pessoa, irmão, eu precisava de um trabalho aqui na igreja, você pode fazer? E a pessoa diz não. Se você começar a pensar, você vai ver que a palavra não era até para não existir. Mas eu quero dar graças a Deus esta manhã, porque um dia os anjos disseram não 3 vezes e salvaram vidas. Agora os anjos não salvaram, mas aquilo que eles disseram levou. Você já sabe sobre o que eu vou falar? Você já passeou na Bíblia e já tem uma ideia de onde é, qual é o livro da Bíblia que eu vou falar? O dia em que os anjos disseram não 3 vezes. E foi um dia extraordinário para uma pessoa e um dia de completa infelicidade para outra pessoa. Eu quero pedir que você abra sua Bíblia, por favor, no livro de Gênesis. Quero pedir que você abra sua Bíblia no livro de Gênesis. Agora, deixe-me pedir um favor. Se você não trouxe sua Bíblia, por favor, não abra. Não abra. Se você não tem a sua Bíblia no smartphone, por favor, não acesse. Agora, se você tem a sua Bíblia, não deixe que a Bíblia fique inativa. Abra a sua Bíblia. Há muitos anos me contaram uma história interessante. O irmão me contou como verdade. O problema dele, mas ele me contou. Ele contou que o irmão estava na igreja e, de repente, ele sentiu-se como uma visão. Alguma coisa assim. E ele escutou um gemido perto dele. Ele olhou e não era ninguém. Mas quem que está gemendo aqui? Não era o vizinho de banco, não era. Que é isso? E ele pôs o ouvido assim, para escutar o gemido. E no gemido havia um som que dizia assim, me abre. Mas o que é isto? E quando ele olhou com muito... Aí ele descobriu que o gemido estava vindo da Bíblia. Era a Bíblia que estava pedindo, por favor, me abre. Porque a mãe ia para a igreja e levava a Bíblia, mas não abria. Não havia Bíblia em casa, não havia Bíblia no trabalho, não havia Bíblia. Para que ter Bíblia se não é para abrir? A Bíblia, irmão, só funciona quando está aberta. Se você deixa a sua Bíblia em cima de uma mesa, ele é um livro qualquer. Agora, quando você abre, quando você desfolha esta palavra, quando você desembainha esta espada, quando você acende esta lâmpada, aleluia! Você está feliz? Pelo aleluia que você der, você mostra se está feliz. Estamos felizes. Gênesis capítulo de número 19. O personagem humano principal dessa história é um homem chamado Ló. Ló se tornou um grande homem na Escritura Sagrada.
Há pessoas que se tornam grandes personagens da história por si mesmas. Elas foram grandes personagens sozinhas. Abraão foi um grande homem e não dependeu de ninguém para ser um grande homem. Davi foi um grande homem, mas não dependeu de ninguém para ser um grande homem. Mas tem pessoas que só são grandes homens porque elas estão ligadas a outros grandes homens. Ló não seria ninguém se ele não tivesse se unido a Abraão. Se você não conseguir ser uma pessoa muito importante, se você não conseguir projeção nenhuma na vida, não se frustre. Encosta em quem está vencendo. Fica perto de quem tem cartaz. Fica ao lado de quem está triunfando, porque você vai pegar um pouquinho da bênção. Quem diz amém? Aleluia. Estou feliz. Estou muito feliz. Glória a Deus. E Ló se tornou um grande personagem da história por algumas razões. Primeira, porque era sobrinho de Abraão. Se você não tiver a oportunidade de ser um grande homem chamado Abraão, vê se você consegue pelo menos ser o sobrinho de Abraão. Já é alguma coisa. A esposa de Ló, ninguém sabe o nome dela. E a razão porque ninguém sabe o nome dela é porque ela foi punida por Deus. Deus puniu duas mulheres na Bíblia, escondendo o seu nome, porque elas não foram fiéis até o fim. Deus puniu a mulher de Ló, não deixando que ninguém soubesse o seu nome. E só diz: a mulher de Ló foi convertida numa estátua de sal. E a outra mulher que Deus puniu, escondendo o seu nome, foi a mulher de Noé. A mulher de Noé ajudou Noé durante 120 anos. 120 anos ajudou. Coisa linda. Uma esposa que ajuda o marido numa tarefa muito difícil durante 120 anos é uma heroína. E era para todo mundo saber o nome da esposa de Noé. Era para nós pormos nome nas nossas filhas do nome da esposa de Noé. Mas quando estava dentro da arca, a mulher de Noé cometeu um erro muito grave. E por causa disso ela foi punida. Deus disse para Noé: quando você entrou na arca, eu disse para você entrar, e depois entrar seus filhos, e depois entrar sua esposa, e você me obedeceu. Agora, quando você vai sair da arca, eu quero que você saia primeiro, depois vem sua esposa, e depois vem seus filhos. Deus mudou o jeito de sair. Irmãos, uma coisa é sair, outra coisa é entrar. Às vezes a gente entra de um jeito e sai do outro, e a melhor coisa na vida é isso. Quantos pecadores entraram na igreja de um jeito e saíram de outro? Deus mandou entrar na arca de um jeito e mandou sair de outro. Agora eu estou vendo aqui o Noé dentro da arca dizendo: minha velha, minha esposa, fofa, querida, velha, qualquer coisa, dizendo: olha, Deus falou que nós vamos sair da arca. Ah, que bom, já está no tempo. A gente não aguenta mais isso aqui. Chega, vamos sair. Ok, agora Deus disse para a gente sair diferente. Você lembra como nós entramos? Eu, nossos filhos e você. Agora vai ser eu, você, nossos filhos. Eu vejo a esposa de Noé dizendo assim: negativo. Eu vou sair como eu entrei. Não faça isto. Deus falou com você, não falou comigo. Tem umas mulheres assim, não é? Deus fala com o marido e elas não querem obedecer, porque Deus falou comigo como se fossem dois. A Bíblia diz que os dois são um. Um é um número muito bonito, é o único número que você, para falar, não precisa nem abrir a boca. Pois bem, então o que acontece? A mulher de Noé discutiu com Noé lá dentro. E a Bíblia diz que Deus mandou sair assim: Noé, a esposa e os filhos. Mas está escrito: então Noé, seus filhos e sua esposa. Por causa dessa desobediência da mulher de Noé, ela não teve o direito de ter o seu nome escrito. Meus irmãos, obedecer é lindo, mas desobedecer é triste, é trágico. Deus nos ajude para que nós obedeçamos. Amém? Sabe por que você está aqui esta manhã? Você está aqui em obediência. Porque a Bíblia diz assim: não deixando a nossa congregação. É obediência. Você está aqui por quê? Porque a Bíblia diz que nós devemos estar cuidando das primícias do Senhor. E as primícias, o culto de domingo pela manhã, ainda é mais importante do que a da noite. Por quê? Porque quem vem à igreja do domingo pela manhã está dando as primícias das primícias. Amanhã do primeiro dia da semana. E o Ló? O Ló era sobrinho de Abraão. A Bíblia diz que Ló cometeu alguns erros. E é uma pena os erros que Ló cometeu. Toda pessoa que comete o erro sabe que o erro sempre é uma coisa ruim, negativa. Mas existem os erros que são piores do que os outros.
A gente classifica um erro pela sua consequência. Existem erros gravíssimos, mas como não tiveram muita consequência, então se tornaram mais ou menos frágeis, insignificantes. Mas tem uns pequenos erros que podem trazer grandes consequências. Por exemplo, para você não ficar rodando com a mente, por exemplo, esquecer de pôr um parafuso numa roda é uma coisa simples, tem um parafuso só, mas pode provocar um acidente mortal. Então, essa questão dos erros se valia pelas consequências. Um grande erro de Ló foi, morando com seu tio, aprendendo com seu tio, vendo seu tio servir a Deus, vendo seu tio adorar a Deus, Ló, segundo a Bíblia diz, Ló nunca construiu um altar. Filho de um homem de altar e não construiu um altar. Se você é pai, se você é filho, não fique satisfeito só porque você constrói o seu altar. Ensine seu filho, seu sobrinho, seu neto a construir também o seu altar. Quem recebe a palavra de Deus, dá um aleluia bonito aí. A Bíblia diz que outro erro que Ló cometeu foi no dia em que eles decidiram se apartar um do outro, porque os rebanhos cresceram muito. A Bíblia diz que Abraão era um cavalheiro, Abraão era um homem muito gentil, era aquilo que os americanos chamam com muita pompa, gentleman. É o tipo da pessoa educadíssima, decente, que não passa a mão em ninguém e oferece, não passa ninguém para trás e oferece sempre o melhor para... E Abraão disse, Ló, meu sobrinho, como nós não vamos mais conviver assim, não vamos mais estar juntos, há dois caminhos. Você está vendo este que ele falou, era o caminho de pedras, era o caminho de montanhas, era um caminho meio complicado. E há este aqui, que é um caminho de campinas, é um caminho verdejante, um caminho de muitos jardins, até parecia com o jardim do Éden. Que coisa. Então, meu sobrinho, você escolhe um que eu escolhi outro. Se você escolher a direita, eu vou escolher a esquerda. Abraão tinha o direito de escolher. Abraão era o patriarca, Abraão era o dono da bênção, Abraão tinha tudo, era mais velho, Abraão tinha tudo. Mas o gentleman disse, você escolhe. Era para o Ló ter dito, meu tio, já é uma honra muito grande eu estar com o senhor. Já é um privilégio muito grande eu lhe acompanhar. Por favor, não, senhor. O senhor escolhe e eu vou. Mas não. Aí o Ló disse mais ou menos assim, eu vou dizer com as minhas palavras, viu? Mais ou menos assim, tio, o senhor sabe que eu sou uma pessoa muito simples, eu sou uma pessoa muito modesta. Para mim está tudo bem. Eu vou aqui para esse lugar aqui que não tem pedra. Eu vou para esse lugar aqui que não tem morro. Olha, esse jardinzinho, só sabe, eu sou muito simples. Eu escolhi esse lugar. Cuidado com as escolhas. Lá na frente nós vamos sentir o valor das nossas escolhas. Você escolheu estar aqui hoje pela manhã. Você não tem ideia de como Deus vai lhe recompensar. O senhor veio para atender um importante compromisso nessa cidade. O senhor podia estar no hotel agora, o senhor podia estar em casa. O senhor escolheu estar aqui. O senhor será recompensado por isso. Quem glorifica a Deus neste momento? Quem glorifica a Deus neste momento? Mas quem é que glorifica mesmo a Deus? O pessoal que está assistindo na internet está pensando que nós somos aqui uns 500. Porque eles não estão vendo os anjos. Muito bem. Então, amados irmãos, o Ló seguiu pelas aparências. Um outro erro muito grande que Ló cometeu nesse dia foi que Ló, quando escolheu o caminho de Sodoma, ele pensou nele, ele pensou em si, mas ele era casado. Se você é casado, suas decisões não podem ser tomadas sozinho. Se você é casado, você tem que aprender a decidir pensando na sua esposa. Ló tinha 2 filhas e Ló não pensou nas 2 filhas, ele só pensou nele. E por causa disso, ele ganhou Sodoma e perdeu as filhas. Ele ganhou Sodoma e perdeu a esposa. É muito sério o que a Bíblia diz. Mas, como Ló era sobrinho de Abraão, Deus decidiu abençoar Ló. É muito interessante isso. Como Deus abençoa um filho por causa do pai. Como Deus abençoa um sobrinho por causa do tio. Como Deus abençoa um neto. Os irmãos sabem as trampolinagens de Jacó. E Deus, e os anjos, imagina os anjos, Deus, o senhor está tendo essa paciência toda com Jacó? Deus, Jacó é que engana todo mundo. Calma. Eu faço isso por causa
do avô dele. Eu faço isso por causa do avô dele. Eu faço isso por causa do avô dele. Teus filhos vão ser abençoados por tua causa. Tua família vai ser abençoada por tua causa. Aplauda ao Senhor com alegria. E Ló foi, e a Bíblia diz que Ló foi estendendo. Foi estendendo, foi estendendo, foi estendendo, e foi crescendo, e era muito gado, e era mais gado, e foi estendendo. A Bíblia diz assim, até. Diga comigo, Ló estendeu suas tendas até Sodoma. Quando você estiver estudando a Bíblia, quando estiver só lendo, não dá. Mas quando você estiver estudando, ou pelo menos meditando, tenha muito cuidado quando você encontrar na Bíblia a palavra até. Tenha muito cuidado. Toda vez que a Bíblia fala em até, é melhor nós pensarmos com cuidado. Não passa correndo, não. Até. Até indica um fim que nos espera. Até indica um limite que está posto em nossa direção. Ele estendeu as suas tendas até Sodoma, até a terra maldita, até a terra pecadora. Qual é o limite da nossa vida? Por que foi que você veio para este país? Até onde você vai continuar trabalhando, trabalhando, trabalhando e pondo o trabalho na frente de Deus? Até. Até quando? Até quando? Pois bem, um dia a Bíblia diz que a perversidade, a maldade, o pecado de Sodoma cresceu. Eram duas cidades gêmeas, assim como Nova Iguaçu e Nilópolis, para quem conhece o Rio de Janeiro, né? Eram como Recife e Olinda, para quem é do Nordeste, não é? Ok, etc. Então, o que acontece? A Bíblia diz que a cidade de Sodoma pecou tanto, que a medida encheu. A medida encheu. Uma das coisas mais tristes na Bíblia, nós encontramos a história de alguma cidade, de algum país, de alguma família, de alguma pessoa que no seu pecado encheu a medida. Aí Deus vai punir. Aí Deus vai julgar, aí Deus vai se vingar. Sabe por que é que Deus está tendo misericórdia de nós? É porque a nossa medida, oh Deus, obrigado, não encheu, aleluia. E antes que enchesse, o Senhor nos pegou. Quem é feliz de estar salvo, diga eu sou. E quem não é, todos somos. Então, um dia, Deus decidiu destruir Sodoma. Irmãos, a paciência de Deus não tem limites. O senhor falou rapidamente hoje sobre paciência. É muito difícil ter paciência. Na faculdade de Deus, a matéria mais difícil se chama paciência. Paciência é tão sério, que a Bíblia diz assim, lá em Hebreus, necessitais de paciência. Não é fácil. E um dia uma irmã que estava impaciente por tudo, disse, pastor, o senhor olha por mim, por que o senhor acha que eu não tenho paciência? Qual é o meu problema, irmãos? A senhora não tem paciência para ter paciência. Então é preciso ter paciência para ver se a paciência chega. E a Bíblia diz, a paciência de Deus se esgotou e Deus decidiu destruir Sodoma e Gomorra. Mas antes de Deus destruir Sodoma e Gomorra, antes de Deus destruir uma cidade, Deus primeiro olha para ver se existem filhos dele na cidade. Deus deu uma olhada e disse, como os meus servos são minoria, era só Ló. Ló e família. A família não era grande coisa. Então, eu não vou destruir a cidade primeiro. E Deus disse, primeiro eu vou salvar o Ló. Depois eu destruo a cidade. Eu vou pedir que os irmãos digam comigo o que Deus pensou. Primeiro, não, todo mundo, vai ser bonito. Primeiro, eu vou salvar Ló. Depois, destruirei a cidade. Sabe o que é que nós aprendemos disso? Na agenda de Deus, número 1 não é destruição. Número 1 é salvação. Na agenda de Deus, número 1 não é vingança, é perdão. Na agenda de Deus, número 1 não é punir,
é defender. Um Deus desse nos encanta, um Deus desse nos alegra, um Deus desse nos enobrece. Quantos amam apaixonadamente esse maravilhoso Deus? Mas o Ló estava envolvido. E o Ló virou lá uma espécie de juiz de pai lá de Sodoma, ia para a cidade, e o Ló era negociar, e o Ló esqueceu da família, e as filhas do Ló, era uma confusão terrível. Ai, meu Deus, a mulher de Ló, ai, não. E agora como é que vai ser? Ele disse, mas eu quero salvar Ló. E Ló era tão difícil de ter comunhão com Deus, que Deus disse, eu tenho que mandar anjos à casa de Ló. Se você nunca recebeu um anjo na sua casa, se você nunca se encontrou com um anjo, se você nunca ouviu a voz de um anjo, não fique triste. Dá glória a Deus. Dá glória a Deus, sim. Por quê? É sinal de que você é tão sensível a Deus que não precisa um anjo. Agora você entendeu? Você é tão sensível à voz de Deus que não precisa de Deus. Os anjos, sai Ló, sai Ló, sai Ló. Mas que homem duro, que coisa. Sai Ló. É preciso. Qual foi o anjo que disse para você vir para este culto hoje? Algum? Não. Porque você não precisa de anjo para dizer, vai para a igreja, porque você ama Jesus, porque você ama esta casa, porque você ama o pastor, porque você ama a palavra de Deus. E os anjos foram à casa de Ló. Eram 2 anjos. Na verdade, primeiro foram 3. Quantos foram o primeiro? Faz assim com o dedo. Primeiro foram? De repente eram? Ok. Bem rápido. Primeiro eram 3. Eu vou esperar o nosso irmão. Não, você. Primeiro eram 3. Mostra com o teu dedo. Isso. Primeiro eram? E depois eram? Ok. Por que foram 3 anjos à casa de Abraão e 2 à casa de Ló? Porque um dos 3 não podia ir à casa de Ló. Só podia ir à casa de Abraão. Você sabe quem era um dos 3? Era Jesus em forma teofânica. Aquelas aparições que aconteceu do Filho de Deus na terra antes da sua encarnação. E como é que você sabe a diferença? Quando os 3 anjos chegaram na casa de Abraão, Abraão olhou assim para um, olhou assim para o outro, olhou assim para o outro. Abraão vira-se para os 3 anjos, vira-se para os 3, olha para um e diz assim, meu Senhor. Quantos eram? Mas quantos senhores? Porque Abraão sabia quem era o anjo e quem era o Senhor. Eram 3 anjos de Abraão disse, meu Senhor. Agora, quantos foram na casa de Ló? Como foi que Ló saudou? Meus senhores. Está na Bíblia. Está na Bíblia. E a gente vem para a igreja para quê? Para aprender. Não está escrito? Eu queria morar na casa do Senhor, para 2 coisas. Primeiro, para contemplar a formosura do Senhor. Escutar hinos bonitos, como o que nós ouvimos aí, sobre o nome soberano do Senhor. É isso, para contemplar a formosura. Mas depois, para aprender, para reter o que nós temos lido. Pois bem, os anjos de Ló nós viemos de buscar. Enquanto os anjos estiveram com Ló, eles disseram não 4 vezes. Mas eu disse que iria falar, estou falando sobre 3, porque um foi dito à noite, na noite do dia anterior. E os outros 3 não foram ditos no dia, então eu não vou contar aquele. Mas eu vou falar sobre ele sem ser o assunto da mensagem. O primeiro não dos anjos, que não entra nessa lista dos 3, porque já são 4, o Ló disse assim, meus amigos, é o seguinte, eu estou mandando preparar um quarto aí para vocês passarem a noite aqui. E eles disseram não. E disseram aquilo que eu acho um dos versículos mais tristes da Bíblia. Mais tristes da Bíblia. Diz assim, os anjos falaram para nós, não, nós preferimos passar a noite na rua. Existe. A gente tem vontade de não dizer, mas é verdade. Existem alguns crentes que estão com a vida tão arruinada. Existem alguns crentes que têm uma família em tanta confusão que os anjos preferem passar a noite na rua.
Os anjos não quiseram passar aquela. Esse foi o primeiro não, que não é um dos três, é o quarto. Deixa para lá. Mas já falei. Na noite, os anjos disseram, não, nós vamos passar na rua. E não passaram. E você sabe que a rua não presta. No Rio de Janeiro é um desastre. Salvador também. Mas se você é de São Paulo também não é grande coisa, não. Apesar disso, a rua estava melhor do que a casa de Ló. Como é que está a nossa casa? Está melhor do que a rua? Ou a rua está melhor do que a nossa casa? Gente, a gente vai para a igreja escutar umas coisas que dizem, se eu soubesse que eu ia escutar isso, eu não teria vindo. Você teria vindo se você soubesse que ia escutar isso? Você está triste pelo que está ouvindo? Não, isso nos edifica. A gente vai ver o que ele tem lá na casa para ficar melhor do que a rua. Pois bem, no dia seguinte, diz Ló, esta noite foi a tua última noite em Sodoma. Por quê? Porque o Senhor vai destruir esta cidade. E como tu és filho do amigo dele, sobrinho do amigo dele, tu não vais ser destruído. Como tu és sobrinho do amigo dele, tu não vais ser destruído. E o que eu tenho que fazer? Nada. Só obedeça às nossas orientações. E eu tenho que ir ao banco, eu vou atualizar, não existia banco, mas é só para a gente ver, ok, é a realidade de hoje. Se eu tenho que ir ao banco, eu vou fazer um saque lá, nem que seja assim de uns 500 mil dólares. Não dá tempo. Não dá tempo. E a mulher disse, e a gente vai sair andando, vai. Não, então, eu posso ir ao salão pela última vez? Não dá tempo. Eu posso me despedir do meu padeiro? Não dá tempo. Eu posso falar com o meu alfaiate? Não dá tempo. Eu posso me despedir da Câmara de Vereadores? Não dá tempo. Não podia mais. Há um tempo em que nós temos tempo para tudo, mas há um momento em que Deus diz, não há mais tempo. Para Ló, o tempo terminou. Diga um para o outro, para Ló, o tempo terminou. Sabe por que a gente está aqui tão alegre? Porque para nós o tempo ainda não terminou. Viva o tempo enquanto você tiver tempo. Porque vai chegar um tempo em que você não vai ter tempo para usar o tempo. Então, eles disseram, não dá mais tempo. E a mulher de Ló, não, peraí, eu vou tirar essa roupa. Isso aqui é linda. Não dá. E o que é que a gente leva? Não, nada. Ok. E eles, lá no Rio de Janeiro chama enrolação. Eu não sei como é que chama em Santa Catarina, mas no Rio de Janeiro chama enrolação. Ficaram enrolando os anjos. Ai, Goiás, enrolação também. E os anjos disseram, ô Ló, vamos. E a Bíblia diz assim, está na Bíblia. E os anjos apertaram com Ló. Ô Ló, tu trata sério, Ló. Vamos. E diz a Bíblia que os anjos pegaram Ló pela mão. Agora a Bíblia. Gênesis 19 diz assim, capítulo de número 19, versículo de número 15. E ao amanhecer, alguém está com a Bíblia aberta, diga eu. E ao amanhecer os anjos apertaram com Ló, dizendo, levanta-te, toma tua mulher e tuas duas filhas que aqui estão, para que não pereça na injustiça desta cidade. Verso 16. Ele, porém, irmãos, demorando a sair da cidade que vai ser destruída. Sabe o que é que você entende aqui? O que eu entendo, o que nós todos entendemos? Que a alma de Ló, a alma da mulher de Ló, o coração da filha estava apegado a Sodoma. Deixa eu dar uma palavra de Deus para você. Você mora em Orlando. O senhor não, mora em Atlanta, né? Nós moramos na América. Isso aqui é bom. Isso aqui é bom. Isso aqui tem muitas coisas boas. Agora eu vou te falar uma coisa. Não se apegue demais a esta cidade. Porque esta cidade vai ter um fim. Mas aquela para onde nós estamos indo, ela nunca terá. Não se apegue demais. Aproveite as vantagens de morar na América. Aproveite a vantagem dessa cédula verdinha. Aproveite a oportunidade de você ganhar X porque limpa uma casa.
Aproveita para você ganhar Y, que fez uma corrida de Uber lá para Jacksonville. Aproveite tudo isso, mas não ponha o seu coração nessa cidade mais do que você precisa pôr, porque vai chegar o dia da destruição e quem estiver apegado à cidade, fica na cidade. Talvez esta não é a mensagem que você gostaria de ouvir, mas é a mensagem que Deus guardou para você esta manhã. Não se apegue demais a nada que está neste mundo, porque Paulo disse, nossa cidade, eu vou ilustrar, nossa cidade não é Orlando, nossa cidade não está na Geórgia, nossa cidade não está na Califórnia, nossa cidade não está em Goiás. Paulo diz, nossa cidade está nos céus. Quem está feliz de saber que sua cidade está nos céus? Versículo 16, ele porém demorava-se, e aqueles varões lhe pegaram. Agora veja como é que o anjo tem uma habilidade. Se eu for pegar na mão de alguém, eu pego na mão de alguém, não pego na mão mais de ninguém, porque eu só tenho duas mãos para pegar. Olha aqui, os varões pegaram pela mão de sua mulher, pela mão de suas duas filhas, deram um jeito lá que pegou na mão de todo mundo. E, sendo-lhe o Senhor misericordioso, e tiraram-no e puseram-no fora da cidade. Irmãos, literalmente, Ló não queria sair de Sodoma. Ele foi, usando uma expressão bem atual, ele foi sequestrado. Saiu. O verbo usado aqui nesta versão, tirar. Não deixa Deus te tirar de onde tu estás, se não estás na vontade de Deus. Não deixa Deus te tirar. Sai antes de Deus te tirar. Porque tu sai com a bênção. Se o anjo pegar na nossa mão. Vamos, minha carteira de motorista. Tu não vai dirigir, rapaz. Mas, carteira de motorista. Aqui, meu social security. Tu não vai precisar de social security, tu vai zoar. Bom, versículo diz assim, verso seguinte, e aconteceu que tirando, diga comigo, tirando, mais uma vez, Ló não saiu, Ló foi tirado, foi arrastado, e aconteceu que tirando o sol, ele disse, escapa-te por tua vida. E antes que eu termine esta mensagem, agora tem as três vezes que os anjos disseram não. Primeira. Mais uma vez, amados do Senhor. Primeira. Segunda. Não pares em toda esta campina. Terceira. Não pereças. De novo. Nós vamos falar mais uma vez lendo. Porque depois nós vamos falar sem ler. Porque nós vamos sair hoje daqui com uma opção de versículo decorado. Glória a Deus. Primeiro, não. Segundo, não. Terceiro, não. Agora vamos caprichar na nossa memória. Em nome de Jesus, ajuda, Jesus. Terceiro, não. Segundo, não. Primeiro, não. Agora fecha a Bíblia. Primeiro, não. Terceiro, não. Primeiro, não. Olha para a Bíblia, não, santo. Segundo, não. Quanto tempo faz que os anjos falaram esses três nãos? Milhares de anos. Hoje, 28 de julho de 2019, Deus visita a Assembleia dele em Orlando, a Assembleia dos Brasil em Orlando, diz assim, meus filhos, os não de hoje são os mesmos de milhares de anos. Não olhes para trás. Há tanta coisa na Bíblia que valia ontem que não vale mais hoje. Tem? Tem, sim, senhor. Por exemplo, está escrito na Bíblia para os judeus não comerem carne de porco enquanto atravessavam o deserto. Hoje não vale mais, porque cessou o tempo. Era porque comer carne de porco no deserto e sem ter instalações sanitárias correspondentes é o fim do mundo. Não. Agora, essas coisas que os anjos disseram para Ló, elas estão de pé hoje. Agora, hoje, Deus não está mandando anjos tirar as pessoas de Sodoma. A Bíblia diz que os anjos são mensageiros. Os anjos de hoje
são os pregadores do Evangelho. E a nossa mensagem como pregadores do Evangelho é esta. Eu me preparo para concluir esta mensagem. E como todos me conhecem, eu só prego simples. Só que eu acho que todo mundo entende. Esta manhã, eu deixo, que já é tarde, esta tarde, eu deixo com o povo de Deus que está aqui e com aqueles que estão me acompanhando através da internet, quer seja pelo meu Face, quer seja pelo Face da igreja, de alguma maneira, eu quero deixar com você estas 3 palavras. Se você quer escapar da destruição, primeiro, não olhe para trás. Se você quer escapar da destruição, segundo, não pare em toda esta campina. Terceiro, se você quer escapar da destruição e você não quer perecer, escapa-te para o monte. Campina e monte. A sua mão direita pode ficar livre assim? Faça assim comigo, por favor. Cuidado com a cabeça de quem está sentado na frente. Diga, campina, 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 campina. Agora, eu não vou fazer nada. Faça com a sua mão aí. Montanha. Nós não gostamos de montanha, porque a montanha sacrifica. Nós não gostamos de montanha, porque a montanha cansa. Nós não gostamos de montanha, porque a montanha exaure as nossas forças. Nós gostamos de campina. Muito cuidado com a vida fácil. Muito cuidado com a vida de campina, com a vida fácil, que não tem morro, não tem... Você sabe, a melhor oportunidade que o motorista tem para dormir no volante não é quando está subindo a montanha, é quando está numa campina. Naquela reta assim de 20 quilômetros, dorme. Quem foi aqui que ainda não dormiu? Fala sério. Quem já dormiu assim? Não é? Eu já. Cochilou. Não chegou a sonhar, mas cochilou. E este versículo traz uma mensagem espiritual para nós. Não fique na campina. Não fique na vida fácil. A campina está ficando para trás, que é Sodoma. A montanha está vindo ao nosso encontro. Por que a montanha é mais importante do que a campina? Porque no Salmo 128 está escrito assim: elevo os meus olhos para a campina. Amém? De novo, juntos. Elevo os meus olhos para as campinas. Alguma coisa está errada. Os irmãos não estão falando comigo. Vamos juntos, vamos lá. Elevo os meus olhos para as campinas. Para quê? Para as campinas. Você não precisa levantar a vista para ver a campina, porque a campina já está diante de você. Muito cuidado se você está olhando só para o que está perto de você. O que está perto de você, se acaba. O que está perto de você, muda. Você está olhando para essas flores que estão perto de você, não fique demasiadamente apaixonado por elas, porque no cair da tarde elas vão murchar. Olha para o que está longe. Olha para o que está longe. Olha para o que está longe. Eu termino mencionando um fato da Bíblia. A Bíblia diz que quando Abraão levou seu filho para o Monte Moriá, Isaac levava o quê? A lenha. Abraão levava o quê? O cutelo. Quem levou o fogo? Não tinha fogo? Não. O Isaac disse, eis aqui o fogo e a lenha. Quem levou o fogo? Não, eu estou perguntando quem levou. Ninguém levou? Isaac disse, eis aqui o fogo, mas quem estava com o fogo? Bom, vamos deixar, o assunto é esse. Subiram. Quando estava lá em cima, Abraão, cheio de fé e obediência, pega o cutelo e vai matar com ele o seu filho em obediência a Deus. Quando ele está pronto para baixar, o céu é o lugar mais longe que existe para o homem. E a terra é o lugar mais perto que existe para os anjos, porque eles não conhecem distância. Deus disse, Deus só fez isso. O anjo já estava aqui. Segurou aqui, disse, não precisa fazer. Mas como não precisa? Não. Deus só queria um testemunho. Agora o céu sabe que tu és fiel, a terra sabe que tu és fiel, e até o inferno sabe que tu és fiel. Não precisa. Ok. A Bíblia diz que nesse momento Abraão ergueu seus olhos. O que foi que Abraão viu? Algum animal? Quantos animais Abraão viu? Quantos? Pensa direitinho. Abraão viu 2 animais. Um perto e um longe. O perto era um carneiro.
O longe era um cordeiro. O carneiro era para morrer em lugar de Isaac. E o cordeiro era para morrer em lugar de todos nós. Mas só quem sabia disto era Jesus. Por isso foi Jesus que explicou. Jesus disse para os judeus, vocês pensam, Abraão viu o meu dia e se alegrou. Abraão viu o dia de Jesus, foi naquele momento que ele viu o cordeiro, se alegrou. Vamos ficar de pé, vamos ficar de pé, vamos ficar de pé. O Senhor é bom, o Senhor é maravilhoso, o Senhor é glorioso. Há muitas coisas boas na vida, mas eu penso, com toda certeza eu digo, uma das melhores é meditar na palavra de Deus. Meditar na palavra de Deus. Faça uma pergunta a quem está perto de você. Quantos por cento você ama a palavra? E me diga depois a resposta. Quanto por cento você ama a palavra? Perguntei. Quanto? 10%? 10%? Perguntou para alguém, irmão Ismael? Quanto por cento você ama a palavra? A senhora, quanto por cento a senhora ama a palavra? 1000%? Pergunta para essas pessoas que passam uma semana sem ler a Bíblia, quanto por cento elas amam a palavra? Na boca elas vão dizer 100%, mas na prática elas não vão provar. O amor que você tiver à palavra vai resultar na proteção que Deus vai dar à sua alma, ao seu espírito e ao seu corpo. Que o Senhor permaneça conosco. Que tenhamos uma semana muito abençoada. Você que gosta muito da palavra, sim. Guarde a palavra, não, se é um anjo que está falando. Se é um homem que está falando, não liga. Mas se é Deus que está falando através de um anjo, primeiro não. Não olhes para trás. E para provar que esse mandamento é absolutamente correto, a mulher olhou e foi convertida no estado de céu. Segundo mandamento. Porque onde não houver monte, Jesus viveu em torno das montanhas. Jesus com o seu ministério, Sermão do Monte. Jesus foi tentado em um monte. Jesus se transfigurou em um monte. Jesus morreu, Jesus subiu. Por que você vai ficar no vale? Para nós, nem vale e nem campina. Escapa-te para o monte. Para quê? Para que não pereças. E a explicação melhor deste versículo está em João 3,16. Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu Filho urgente para que todo aquele que nele crê. Aí foi que a palavra do anjo fez mais sentido. Para que não pereça. Não olhar para trás é um assunto meu. É um assunto meu. Segundo, não. Não parar em Campina é um assunto meu. Agora, não perecer é um assunto de Deus. Ele garantiu que nós não vamos perecer. Deus abençoe todos, em nome de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Quando você recebeu essa palavra, você ouviu o texto, você recebeu a explicação e a aplicação para a tua alma. Quando você recebeu, diga amém. Glória a Deus pela vida do pastor Gesiel Gomes. E nós vamos abençoar a vida do pastor Gesiel Gomes, que fez mais um ano de vida, orando por ele. Amém? Nós vamos abençoar a vida dele. Vamos cantar aqui o parabéns, né? Também para o pastor Gesiel, né? E esperar que o André tomar seu lugar. E aqui, como é de costume, na Debrais, quem faz aniversário, a gente não maltrata, a gente canta parabéns e a gente abençoa com oração, um abraço. Eu tenho certeza que você pode, se você ama esse pastor, e olha que eu tinha uma admiração muito grande sem mesmo conhecer. Até um dia que eu tive o privilégio de sentar ao lado dele. E aí, sem saber, um menino lá sentado do lado do pastor, que é conhecido no Brasil inteiro pela CPAD, pelos seus estudos e tantas coisas. E aí eu pensei, devo estar na frente de alguém assim, muito, não tão simples e humilde, que sentamos juntos do lado.
conversamos, não houve nada de diferente do que vocês estão vendo aqui. Isso porque estávamos num grande evento. E imagino que tinha mais de 20 mil pessoas naquele dia. Estivemos lá no ginásio do Centenário. Estávamos juntos lá. O pastor Gisele trouxe uma grande palavra, que foi sobre aqueles que penduram suas harpas nos salgueiros e eles choram. Há palavras que elas ficam na alma da gente. Sabe por quê? Porque fala com a gente. Se você aprender isso de toda a palavra, eu garanto para você, você não vai faltar nada de Deus na tua vida. Quando você ouve, você escuta a explicação e recebe a aplicação da palavra na tua vida. Então, nesse momento, nós já fomos abençoados. Vamos abençoar a vida do pastor Gesiel. Vamos abençoar a vida dele cantando um parabéns. Então, primeiramente, pastor Gesiel, receba o parabéns desses irmãos dessa igreja que amam o Senhor. Parabéns pra você nessa data querida. Muitas felicidades, muitos anos de vida. Que o Senhor te abençoe e te dê luz de vida. Amém? Glória a Deus. Agora, eu peço que você estenda as mãos para cá, para abençoar a vida de um servo de Deus, que é igual a você, igual a mim, mas coloca a sua vida à disposição, para que Deus use a vida dele. E se você puder, mais do que um abraço, faça isso. Honre homens aqui. Não fique nas lembranças só, olha, era um grande homem de Deus. Não, ele está aqui hoje.